E aí, mano? Firmeza? Legal? Então, velho, hoje eu queria fazer um pequeno vídeo aí, tá? Falando um pouco aí sobre a história e algumas passagens da Bíblia, certo? Da Bíblia Sagrada. Calma, eu não sou nenhum pregador, não sou nenhum ministrador evangélico, nada disso, tá? Até porque eu não me acho digno de ficar pregando nada, sabe? Tenho um monte de defeito aí, então eu não sou digno de ficar pregando, mas eu acredito em Jesus aí, tá? No mestre lá de Nazaré. Não nesse Cristo aí vendido pelo Ocidente, não nesse cristianismo aí que o Ocidente criou, tá? Essa deturpação aí do cristianismo que foi criado pelo Ocidente aí. Isso aí, se você for analisar a história, você não vai acreditar nisso aí, tá? Isso aí só causou é, destruição, foi usado para justificar um monte de coisa ruim, né? A morte e o extermínio dos indígenas, né? A escravização aí em boa parte aí dos manos, certo? Então, esse cristianismo aí vendido pelo Ocidente não é aí o que... não é a minha caminhada, certo? Mas só para você ficar aí meio por dentro, existe aí o cristianismo do começo, antes de ele entrar no Império Romano, né, ele chegou ali no Egito, né, que é a antiga igreja copta. Né, foi a primeira igreja fora do solo. Foi o primeiro cristianismo, assim, puramente falando, fora do solo da Palestina, né, fora de Israel, certo? E ali por volta do século segundo, do século primeiro, você já tinha ali o cristianismo no Egito, né? Que posteriormente vai dar na igreja copta que existe hoje lá na Etiópia, uma igreja, a igreja Axumita, né? Do antigo Império Axum, que é herdeira desse cristianismo aí lá do Egito, certo? Então, esse cristianismo que existe lá na Etiópia, certo? Que depois se misturou com o judaísmo, que já existia 1000 anos antes, lá na Etiópia, por conta do reino de Sabá, né? Do reino da rainha de Sabá e tal. Né? Aquele reino lá que a rainha de Sabá teve lá um lance lá com Salomão. Então, já havia judaísmo na Etiópia 1000 anos antes de Cristo, certo? Então, o cristianismo vai chegar ali por volta do século I, segundo século, com a igreja copta, né? Que vai dar na igreja Axumita e, enfim, é um cristianismo muito diferente, tá? Desse cristianismo aí do Ocidente, tá? Não tem nada a ver com o cristianismo do Ocidente, certo? Então, às vezes a gente pega uma parte pelo todo, né? Vê o cristianismo aí, vê as desgraças que foram feitas em nome de Jesus, né? Porque Jesus não tem nada a ver com isso. Foi o homem que começou a fazer um monte de merda lá e justificar a Bíblia, falar que foi Jesus, foi Deus que deu a terra prometida, né? Por isso que você vê o que aconteceu aqui nas Américas, na América do Norte principalmente, os puritanos lá e calvinistas chegaram lá achando que era a terra prometida, ou justificando, né? Segundo a Bíblia, né? Eles eram os detentores da terra prometida e as pessoas que ali estavam deveriam ser exterminadas, né? Porque a terra era deles. E eles se baseavam na Bíblia para fazer isso, né? Diziam que foi o cristianismo que... Mas enfim, é interpretação, né? Aquela coisa. Um texto fora de contexto vira pretexto, né? Aquela coisa que o professor aí, certo professor já dizia, né? Para justificar o que eu quero fazer, então eu uso a Bíblia. Né? Não, porque tá na Bíblia. É. Bom, aí, enfim, existe outro tipo de cristianismo, tá? Só resumindo, existe outro tipo de cristianismo, muito antes do cristianismo ocidental, tá? Que o cristianismo ocidental só vai se espalhar mesmo no quarto século, né? Que é quando vira a religião oficial de Roma, certo? Antes disso, o cristianismo não tinha poder ali, não tinha popularidade, nada disso.
Então, antes do cristianismo ocidental já existia outros cristianismos, inclusive na África, certo? Esse é o ponto que eu quero chegar, a África, certo? Então o Egito fica na África. Então já existia cristianismo ali. Se você é um preto e você é cristão, não se sinta culpado por isso, porque, mas você é preto, você é cristão, o cristianismo apoiava a escravidão, já viu esse papo aí? Mas veja bem, a pessoa que fala isso não conhece, só conhece, na verdade, uma forma de cristianismo, né? Que é o cristianismo ocidental, colonizador, genocida, que, enfim, que a igreja apoiava e tal, e essas igrejas aí puritanas, herdeiras do Martim Lutero, né, da Reforma Protestante, enfim, esse cristianismo aí que essas pessoas estão mencionando, né? O cristianismo copta, africano, da igreja de Aksum não pregava nada disso, não pregava de terra prometida, não pregava escravização de ninguém, nada disso. É outras ideias, outro paradigma. Firmeza? Então, procure saber aí sobre o cristianismo da Etiópia, certo? Você vai se surpreender, né? Bom, mas a verdade, né, por trás do que eu queria falar realmente desse vídeo era sobre a aparência, mano, de um cara muito importante na Bíblia. Um humano chamado Moisés, certo? Moisés, ele e Jesus, né, e o mestre de Nazaré, eles eram humanos, tá? Humanos mesmo, certo? Eu já fiz um vídeo falando que Jesus era humano e tal, mas o Moisés, ele é muito evidente que ele era humano, certo? Porque 1500 anos ali antes de Cristo é aquela coisa, a região onde eles nasceram, né, desértica, muito sol, próximo à linha do Equador. Não tem como aquele pessoal ali ser ocidental, ter pele clara. Não existe isso, não tem como. Seria contra a lei da natureza, os aspectos físicos, naturais. Não tem como a pessoa dali, principalmente 1000 anos antes de Cristo, ter pele clara. Não existe isso aí. Então, você ficar indo aí na onda de filme, assistindo o filme e acha que você sabe história, me desculpe, velho, mas você tá alienado, entendeu? Filme é filme. O cara que produz o filme ali, ele provavelmente é um ocidental, né? Então os ocidentais, eles são narcisistas, né? Eles querem se ver no filme que ele tá fazendo. Então ele que bancou o filme, ele que escreveu, ele vai colocar um cara parecido com ele ali, é óbvio, né? Porque ele quer vender a imagem dele, uma imagem positiva do seu povo, do seu estereótipo. É por isso que você vê lá o Moisés branco, o Jesus branco lá nos filmes lá, mas não é, aquilo ali não está fiel à história, tá? Quando você vê filme, desconfie, certo? Bom, então os aspectos naturais da terra e tal, não tem como aquele pessoal ali do Egito, obviamente que não, né? Porque o Egito fica na África, e Moisés também, não tem como Moisés ser branco, ser ocidental, isso não existe. Bom, por que não? Porque, se você for ver ali, Moisés, ele nasceu ali por volta de 1400, 1500 a.C., né? Então ele vivia ali no Egito, né, com os hebreus. Por que os hebreus foram parar no Egito, né? Os hebreus, eles são semitas, né? Semitas, ali, tá do lado da África ali. Semitas, enfim, descendentes de Sem e tal. E os egípcios, eles são descendentes de Cush, né? Os Cushitas, ou de Put, né? Tem aí essa dualidade, ou é Put ou é Cush, né? Mas enfim, é porque o Put e o Cush foram os dois que povoaram o continente africano, né? Então, enfim. Então Moisés, existe evidências de que Moisés não era branco, porque, mano, ele ficou ali morando na casa do faraó, certo? O faraó, ele estava procurando os meninos hebreus para matar, certo? Então, se Moisés tivesse alguma diferença física, tivesse alguma diferença na aparência dos egípcios, ele não ia ficar ali na casa de faraó, pô. Faraó era humano. Os faraós, eles eram humanos, tá? Primeiro Império,
Antigo Império, Primeiro Império não, desculpa, Antigo Império, Médio Império e Novo Império, os faraós são todos humanos. Tá? Depois que vai entrar lá Alexandre o Grande, Cleópatra, esse pessoal aí que era da Macedônia, aquele pessoal ali já da Grécia ali, dos Balcãs, Roma, aí é outra coisa, tá? Mas se você for ver o Antigo Império, Médio Império, Novo Império, todos os faraós são humanos, tá? Então os hebreus eles foram parar ali no Egito por conta da invasão Ixa, né? Os Ixos, um povo semita, né? Dominou o Egito. Ficou ali por volta de 200 anos dominando o Egito. E é aí que foi nesse período que o povo hebreu foi parar lá no Egito, né? Com Moisés, com José, né? José do Egito. José foi parar lá no Egito e aí eles começaram a ser escravizados. Por quê? Porque os Ixos perderam o poder, né? E aí voltou um faraó egípcio mesmo, um faraó dali mesmo, nativo, egípcio. E aí eles começaram a escravizar os hebreus. Quer dizer, entrou a tal da xenofobia, né? Eles começaram a escravizar os povos estrangeiros, que eram os hebreus. E aí, beleza. E aí vai passar um tempo, um grande tempo lá, e aí até que vai chegar o Moisés, né? E o Moisés, ele era humano, né? Ele era humano porque aquilo que eu já falei, a questão da geografia, né? Região desértica e tal, não tem como uma pessoa que não seja humano ou que não tenha pele escura sobreviver ali, né? Você precisa ter uma pele escura. E a questão também de que Moisés ficou ali na casa de Faraó, sendo criado ali como um egípcio, né? Se ele fosse um hebreu e o Faraó estava procurando os hebreus para matá-lo, por que não matou Moisés? Né? Ele ia perceber, pô, esse cara, pô, eu sou o Faraó, eu sou humano. E esse moleque aí? Esse moleque aí, ele não é humano como eu, ele é um hebreu, então ele vai pro saco também. Mas não foi o que aconteceu com Moisés, né? Moisés ficou ali na casa de Faraó, foi criado como um egípcio, né? Então você vê pelo nome dele, Moisés, né? Vem de Moses. Não tem Tutmoses, Rapimoses, né? Então, Moses, né? No egípcio, Moses. Moisés ficou no português, né? Bom, então isso é evidente, tá? Então as pessoas gostam de colocar em filmes aí, colocar imagens aí de Moisés, o Moisés ocidental. Não, claro que não. Isso aí foi uma invenção do Ocidente, porque o Ocidente sempre foi narcisista, e eles queriam vender uma imagem, porque eles queriam que os reis ali da Europa aderissem ao cristianismo, né? Então, para você aderir ao cristianismo, você pinta a imagem de um Deus parecido com eles, né? Eu quero que Deus se pareça comigo, porque eu sou o bambambam bam, bam e tal. Então, eu vou pintar uma imagem, eu vou vender a imagem de um Deus parecido com o rei lá germânico, o rei galês, o rei, entendeu? E aí ele vai se identificar com aquela imagem e vai aderir à minha religião. Essa era a política da época. É por isso que você pensa hoje que Jesus, que Moisés, todo esse pessoal aí é ocidental, certo? Mas não é. Tá? Não acredita em mim, tá? Até porque eu sou humano, né? Eu posso estar puxando a sardinha pro meu lado, né? Assim como os cineastas aí, os escritores, né? O pessoal que faz filme, que faz documentário e tal, eles puxam a sardinha pro lado deles, pô. Tanto que até hoje aí você vê aí filme aí com farol branco. Farol branco, mano. Pô, isso é um sacrilégio. Como diria o Dr. Enéas, isso é uma lascívia. Isso é uma vergonha, isso é um insulto à sua inteligência. Colocar farol branco, mano. Pô, para com isso, né, velho? Ó, outro dado legal para você pensar é que ali em Israel é um dos lugares, é o terceiro maior lugar, onde há maior incidência de câncer de pele. Né? Por quê? Porque a população que lá vive hoje
não são originários dali, não são nativos dali. São os judeus que vieram da Europa por causa do sionismo, né? O movimento sionista e tal, que é outra história. Mas são judeus que têm origem europeia, ou seja, têm a pele muito clara. E não são originários dali. Por isso que eles sofrem muito ali de câncer de pele. É um dos lugares onde há maior incidência de câncer de pele, porque eles não são naturais dali. A pele deles não foi feita para estar ali, para viver naquele ambiente. Por isso que eles têm esse tipo de problema. Entendeu? O povo original judeu dali não tinha pele clara. Certo? É isso aí, velho.